Oi, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui a convite da CBL, da Câmara Brasileira de Livros, para fazer o Esquenta Jabuti. Hoje nós vamos conversar com Otávio Júnior, que foi um ganhador, do Prêmio Jabuti na categoria infantil da Minha Janela, o livro que ele publicou no ano passado. Então, a Câmara Brasileira de Livros está fazendo essa série de lives, e a gente vai conversar com ele, Eu vou apresentar rapidamente o Otávio para vocês saberem, quem é esse autor. O Otávio é escritor, ganhou o Prêmio Jabuti, como eu falei, ano passado, na categoria infantil, com esse livro que eu acabei de mostrar para vocês, aqui da Minha Janela, que, assim, ele é singular, Ele tem uma narrativa super sensível e ilustrações maravilhosas, que dão vida, que dão movimento a todo o texto dele, E, além disso, ele já escreveu outros livros, O Garoto da Camisa Vermelha, O Chefão lá do Morro, O Livreiro do Alemão, que inclusive também já tinha concorrido ao Prêmio Jabuti, Foi um esquenta, a primeira indicação dele, E com certeza nessa noite ele já vai contar algumas novidades pra gente. Sou suspeita para falar porque eu li o livro, conheci o trabalho do Otávio, virei fã e fiquei super lisonjeada da Evelina, da Câmara Brasileira de Livros, ter feito esse convite para nós aqui na Livrarias Curitiba, para a gente conversar com o Otávio, Então, assim, não tem o que falar, Vamos aguardar aqui o Otávio entrar para ele conversar com a gente, Eu acho que eu não vou contar mais sobre a história, eu vou deixar ele mesmo contar, E que a gente tem aí um autor incrível para conhecer e que com certeza aí vai ter muitas publicações maravilhosas, Um trabalho lindo aí pela frente, Então vamos lá, cadê você, Otávio? Cadê você? Mande aqui, vamos ver, Vamos colocar o Otávio aqui, vamos ver. Foi o convite aí? Agora Oi, sim! Tudo bem? tudo bom? Boa noite. Boa Eu gosto de iniciar noite! sempre saudando com boa noite, boa tarde, bom dia, porque essa Uhum. nossa conversa ficará para a posteridade, Aham, isso é verdade, isso é verdade. A gente deixa salvas as lives aqui, e com certeza, assim, esse Esquenta Jabuti é muito bacana porque a gente tem a chance de conversar novamente com os autores, Assim, de falar do livro, de trazer novamente quem ganhou e tudo mais, E eu até estava falando agora há pouco, que a gente ficou super lisonjeado da Evelina ter trazido, a sugestão do seu livro para nós, para as livrarias Curitiba, porque é um trabalho sensacional, Assim, aqui já passou pela mão de todo mundo praticamente já leu, aqui o nosso time de marketing, diretoria, então foi passando de mão em mão seu livro aqui, A gente tem o livro nas lojas também, então eu acho que nessa noite a gente vai inspirar muitas pessoas a correr atrás, para buscar o seu exemplar, porque esse aqui é uma joia, Uma joia que a gente tem em mãos, que tem a sorte de ter em mãos. Até vou avisar aqui que eu estou na sede da livraria, Então eu fico perto do aeroporto aqui de São José dos Pinhais, Na região metropolitana de Curitiba. Então, se escutar um barulho de avião, essas coisas não estranhem, Para mim E foi tudo bem? Tudo bem com você, algumas horas Otávio? atrás eu estava aí nesse aeroporto. Aham, sim, sim, Algumas sim. horas atrás estava aí. Aham. Tava aqui do ladinho, Até se a gente soubesse que você tinha conexão, a gente tinha feito o papo ao vivo aqui presencialmente. Estava bem pertinho aí de Uhum. Pinhais. Sim. Então, Otávio, até assim, tenho aqui as minhas perguntas,
Se o pessoal quiser mandar perguntas e tudo mais, também pode mandar, né? Mas eu vou começar aqui com as minhas, principalmente porque assim, né? Todo escritor, antes mesmo de ser escritor, é um leitor, né? A gente começa lendo antes de escrever, né? E a sua... Eu já sei a sua história, mas eu vou deixar você contar aqui para o pessoal, né? Como é que foi o teu primeiro contato com a leitura? Como é que toda essa trajetória começou, né? Porque hoje a gente está aqui para falar de um prêmio que você recebeu, né? Mas antes disso tem chão, né? Tem chão, tem trabalho, tem leituras, tem estudo, tem muita coisa, né? Anteriormente a esse prêmio, né, que é um prêmio muito querido e um prêmio muito cobiçado pelos profissionais da literatura brasileira, né? O Jabuti é considerado o Oscar da literatura brasileira, um prêmio tão tradicional, um prêmio tão importante, né, para o nosso país, para o nosso mercado editorial, né? Então, é muito louco que muitas pessoas elas ainda me perguntam qual é a sensação de vencer o Jabuti. Eu falo que Uhum, é indescritível. Assim, é indescritível. Poderia ficar aqui a noite inteira falando que eu não conseguiria uhum, expressar o tão quanto é gratificante, o tão quanto é importante assim esse prêmio para os autores, né? Que dá uma energia assim, muito grande para prosseguir, né? Sobretudo na linha literária que eu sigo, né? Que é a literatura periférica, né? Essa literatura com esse uhum, recorte periférico e essa literatura no qual a favela é o cenário principal, os moradores da uhum. favela são os protagonistas, porém, hoje pela manhã, na verdade ontem, né, falando na Feira do Livro aí de Joinville, Sim, eu sim. Tava discorri, aqui pertinho da gente, né? eu discorri um pouquinho sobre a literatura que eu proponho, né, que eu desenvolvo, que é uma literatura que ela tem essa conotação periférica, os personagens também são periféricos, porém eu trago a universalidade para a literatura. Uhum, Por exemplo, na minha janela, eu trago essa questão da janela, né? Da janela que uhum, é uma questão assim, mundial, que as casas, né, do mundo elas têm janela, né? uhum. Quase todas, digamos que 99% pelo menos, Sim, sim. né? Porque teve um determinado momento que eu falei sobre essa questão da universalidade, sobre essa questão das janelas das casas do mundo, e uma professora ela trouxe um questionamento que me deixou muito, muito emocionado. Assim, esse livro é um livro que ele é amplamente adotado nas escolas, tanto no Rio de Janeiro, São Paulo, Santa Catarina, Paraná, no Brasil inteiro. Né? No Uhum. Brasil inteiro adota como janela por várias questões. Assim, porém, uma professora ela trouxe um questionamento que eu fiquei assim, um tanto quanto mexido e emocionado, de uma criança que não tinha janela. A casa dessa criança ela não tinha janela. Ela morava na Nossa. periferia de uma grande cidade, se não me engano, em São Paulo, e a professora ela desenvolveu uma atividade, né, com o livro, do que as crianças viam de suas janelas, e essa criança ela não tinha janela, a casa dela não tinha janela. Ela Nossa. morava numa casa que não tinha janela. Uma casa que era totalmente fechada, e essa criança ela não tinha uma janela assim para olhar, para enfim, para ter uma comunicação assim, digamos, com o Uhum. mundo exterior, né? Então, assim, eu tenho muitas passagens, assim, muitas curiosidades em relação a esse livro, né? Uma outra Uhum. curiosidade é de uma escola também, essa escola é também em São Paulo, a professora fez atividade, né, ela incentivou as crianças a fazerem vídeos, que as crianças viam de suas janelas. E uma das Uhum. crianças, ela fez um vídeo, né, com os pássaros do pai, né, e eram pássaros que infelizmente estavam presos, né, pássaros silvestres, e a Uhum. professora colocou nas redes e a mãe ficou desesperada, assim, pedindo para a professora tirar.
o vídeo das redes, né? Porque eu faço muito Sim. autorização do IBAMA e tal. Então a mãe estava desesperada pedindo para a professora tirar o vídeo das redes, né? Então, esse fato também foi um fato assim, muito curioso e muito inusitado, né? Uhum. E da minha janela, eu acredito, ele foi o primeiro projeto no qual eu tive uma organização, um planejamento, né, para desenvolver o projeto. Eu lembro muito, eu fiz esse projeto em 2017. Uhum. Na época, um amigo que ele trabalhava com marketing e ele tinha uma sala, né, na agência dele, uma sala que era como se fosse um coworking, né? E Sim, ele me sim. abrigou nessa sala durante 6 meses e ali eu tive toda a tranquilidade, né? Uhum. Para desenvolver o projeto, para pensar na ilustração, no projeto gráfico, né? Eu convidei a Vanina, a Vanina Starkov, que é a ilustradora das Sim, imagens, sim. Que foi a ilustradora, né? a ilustradora, para fazer as É, ilustrações, né? Desenvolver é, um que projeto inclusive, editorial. que inclusive são lindas, lindas, São lindas, 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 imagens são né? lindíssimas. São lindíssimas. Mas um projeto editorial, um projeto cultural, né? O da minha janela Uhum. foi pensado como um projeto cultural. E esse embasamento, esse desenvolvimento de projetos, foi justamente eu fui adquirindo essas habilidades no decorrer da minha trajetória como Uhum. autor, né? Como eu disse, assim, tem muito chão antes do da minha Sim, janela. sim, Eu sim. iniciei minha trajetória como promotor e mediador de leitura nas Uhum. comunidades aqui do Complexo Atei e Complexo Limão. Eu costumo dizer que esse projeto, que é o Ler Ideias Ler a Favela, é um grande laboratório de ideias de experimentações, né? Que no Uhum. qual eu tenho contato com o público leitor, eu tenho contato com editores, com ilustradores, Uhum. com educadores sociais, e aí eu Uhum. posso fazer as minhas experiências, né? Eu posso Uhum. reler os textos, eu posso ler o texto, eu posso propor, eu posso, de certa forma, entender quais são as motivações das crianças para a leitura. E Sim. anteriormente também eu já visitei muitas escolas, tanto escolas da educação pública quanto da educação privada, né? Já visitei muitas escolas no entorno, né, das comunidades, no entorno das favelas, né? E aí eu Uhum. posso e tenho essa oportunidade de conversar com as crianças, de conversar com os Sim. professores, né? De colocar os leitores ali em contato com a produção do autor. Então, toda essa experiência assim, de muitos anos, como promotor e mediador de leitura, ela me deu embasamento, né, Uhum. para trabalhar com gestão editorial também. Eu gosto muito de Uhum. falar sobre a questão da gestão editorial, no qual as editoras elas me dão essa abertura para Uhum. desenvolver o projeto. Para desenvolver o projeto junto com o time editorial, com os editores, com os coordenadores editoriais, com, Uhum. com os designers, com o time de marketing, com o time educacional. Então, atualmente, as editoras elas me dão esse espaço, né, para fazer essa gestão, para trabalhar em conjunto, pensando na qualidade do livro, né? O livro ele é um produto. Então, Sim, assim, sim, sim. eu gosto muito nessa questão assim, da qualidade. Então, a Vanina, ela agregou muito para a qualidade do Uhum. Neném. E nós tivemos experiências muito interessantes, que no qual a Vanina ela percorreu muitas favelas no Rio de Janeiro, muitas favelas, Uhum. e a Vanina ela também vivenciou algumas situações, Sim. digamos, complicadas que os moradores de favela vivem, né? Em uma Uhum. comunidade aqui no norte do Rio de Janeiro, nós ficamos, digamos, abrigados dentro de uma biblioteca, que é a Biblioteca Parque de Manguinhos, que no qual Uhum. teve ali confronto, e as crianças, Nossa. os adultos, todos tiveram que correr para dentro da biblioteca, que era o lugar mais seguro. Então a Vanina Uhum. ela viu um pouco da angústia ali das pessoas. Sim, sim, sim. Então ela vivenciou algumas situações que são complicadas, né? Sim. E E ela também não é daqui, né? Ela é de Buenos Aires, né? Então não sei exatamente, se ela já tinha se deparado, se ela, né, já esteve presente, né, na,
no que ela precisou ilustrar, né, Otávio? Porque às vezes é uma coisa muito distante, né? Assim, que a pessoa não viu com os próprios olhos, não esteve presente para que pudesse fazer esse trabalho, né? É bacana que ela esteve junto com você, né? Muito legal essa sua colocação, porque pensando nesse desenvolvimento do projeto, eu cheguei a uma conclusão que a ideia para a ilustração era justamente assim, um olhar de fora, né? Um olhar que até então nunca tinha tido contato, né, visual, com a favela, e a minha ideia era mostrar uma favela mágica, uma favela com outro olhar, né? Uma favela que não fosse estereotipada, né? Então, Uhum, assim, a menina ela entendeu justamente. muito bem a proposta. Ela entendeu muito bem a proposta do projeto, ela entendeu muito bem essa proposta assim, dela com a sua arte, né, com a sua beleza. A menina ela tem um Uhum, trabalho estético totalmente incrível, né? E, de certa forma, colocar, né, a sua arte, o seu amor, a sua paixão, né? Eu uhum. presenciei muito de perto a criação da Vanina para esse projeto. Então, ali estava impresso muito amor, muito carinho, muita dedicação, muita conversa. A Vanina ela conversou muito com os moradores, com as pessoas, com as crianças, né? Nós aproveitamos e visitamos Sim. muitas bibliotecas comunitárias, né? Uhum. No decorrer da pesquisa dela, visitamos muita biblioteca comunitária, conversamos com os educadores sociais. Então, assim, da minha janela ele foi um amplo projeto. Assim, foi um projeto assim, muito grande, que demorou um tempo, né, para ser Uhum. feito. E a cada dia, assim, nesse processo assim, de escrita, de reescrita, eu vibrava muito com a criação, né, e com as inspirações que surgiram, né, no decorrer desse processo. Né, o da minha janela, eu pensei nesse projeto já há alguns anos atrás. Né. Eu tenho um Uhum. filho, ele tem 13 anos, e quando ele tinha mais ou menos 3 ou 4 anos, ele olhou da Quando eu nossa era janela e viu a pequenininho. Igreja da Penha, ele viu a Igreja da Penha. Da nossa janela a gente tem a visão da Igreja da Penha. Então Aham. ele olhou para a Igreja da Penha e falou: Papai, papai, eu quero ir no Castelo Encantado. Né? Que realmente a Igreja da Penha, para quem não Hum. conhece, a Igreja da Penha fica na zona norte do Rio de Janeiro. Hoje eu tive uma emoção assim, muito grande. Assim. Pela primeira vez, sobrevoei assim, tipo, a Igreja da Penha. Eu vi do alto a Igreja da Aham. Penha. Sim, sim. Então, assim, fiquei muito emocionado com esse fato hoje. Então, ela tem um formato, ela realmente tem um formato Sim. de castelo, De né? E eu castelo. fiquei Aham. muitos anos com essa visão da criança, né? Em relação ao que Uhum. ela via da sua janela. E eu fiz uma Sim. conexão também de outras janelas de outros lugares do Rio de Janeiro. Né? Fiquei pensando, Uhum. poxa, qual a visão da criança? Por exemplo, do Morro da Mangueira, aqui no Rio de Janeiro, tem a escola de samba Mangueira e tem a comunidade Mangueira. As Uhum. crianças do Morro da Mangueira, elas têm uma visão assim, da sua janela muito ampla do Maracanã. E eu já estive na Uhum. comunidade da Nossa. Mangueira Uhum. em determinado momento à noite, sim, à noite eu já estive lá, em dia de jogo, o Maracanã todo iluminado, Ah! né, com aquela atmosfera de jogo, de futebol. Então, assim, aquela imagem também super me impressionou. Assim, eu fiquei com aquela Uhum. imagem na cabeça, falei, nossa, como que a criança ela vivencia isso, né? Dia de jogo, o Maracanã lotado, ela olha da sua Uhum. janela e ela sonha, talvez sonhe É. jogar no Maracanã, talvez sonhe estar ali no Maracanã. E as crianças das favelas ali da Zona Sul do Rio de Janeiro, da Rocinha, do Vidigal, do Chapéu Mangueira, que tem ali o mar, ela tem um mar ali, Uhum. Sim, a elas vista para o abrem as mar, janelas, né? Uhum. elas abrem essas janelas e veem o mar. Então, assim, eu fui fazendo todas essas construções, né, Uhum. imagéticas na cabeça, fazendo uma conexão, assim, bem poética dessas visões. E também eu conectei muito com as questões sociais, né, que acontecem, né, Uhum. relacionadas à violência, né, por exemplo, tem um trecho no livro que eu falo assim, as crianças olham dessa janela e vê o campinho de futebol vazio e Uhum. elas não veem as crianças indo para a escola, né? Então assim, Uhum. eu faço uma conexão também com um fato muito chato que acontece aqui no Rio de Janeiro e muitas cidades periféricas
assim, do Brasil, né? Das crianças que não vão para a escola por conta da Da violência, violência. elas Uhum, ficam vários dias, assim, sem ir para a escola, assim, em períodos, tem anos que chegam a sem ficar um poder mês ir. do ano letivo sem poder ir para a escola. Então, eu fiz essas conexões e fiz uma conexão também muito pensada em como que as pessoas elas podem mudar, né, a sua visão, assim como elas podem mudar a sua vista, né, do seu bairro, Sim. da sua rua, ao olhar dessa janela, né? Eu trouxe esse prisma assim, dessa janela mágica, dessa janela que as pessoas podem refletir nessas questões assim de mudanças, né? E É, o Dr. Janela, ele teve também uma pequena notoriedade ao longo da pandemia, né, por conta das pessoas ficarem ali em isolamento presas, né? social. Todos ficamos E presos. todos nós ficamos A gente presos, só né, tinha a vista da apertados, só tinha janela. a vista da janela, só Aham. tinha a vista da janela. Então, assim, da minha janela repercutiu muito durante a pandemia, né, por conta de trazer a janela como um portal de comunicação com o mundo, digamos, externo, né? As pessoas ficaram muito conectadas assim, com essas janelas. Então, ele teve uma pequena repercussão assim Sim, durante a sim. pandemia. Eu fico muito feliz assim com agora colher os frutos assim, da minha janela e no ano passado ele tem sido, né, o Jabuti, que é o Oscar da Ah, tá literatura brasileira, ali. Ah, aqui que legal. Olá, realmente, pessoal. Ah, que né, bacana. Não, é um prêmio singular, né? E eu acho que assim, você ganhou porque foi merecedor, porque fez um trabalho maravilhoso, e principalmente assim. Isso foi uma das coisas que marcou muito a gente aqui na leitura do livro e que eu acho que vai marcar, né, as pessoas aí que tiverem contato, porque é uma outra perspectiva, né, Otávio? Porque assim, quando a gente pensa em favela, pensa na comunidade, né, a gente pensa em coisas ruins, sabe assim? E ali a gente pensa assim, nossa, né, é a violência, a gente só pensa em coisa ruim, né? E você trouxe uma perspectiva diferente, né? Das crianças, das atividades, da vida que existe ali por trás, né? Que existe uma vida, existem sonhos, né? Existem desejos, existe alegria, né? Que eu acho que isso é o mais bonito, assim, que é uma coisa que muitas vezes você pode estar no lugar mais privilegiado do mundo, né? Mas se você não tiver a sabedoria, né, para olhar pela sua janela, você não vai conseguir enxergar coisas bonitas, assim como você traz no teu livro, né? E eu acho que essa questão das crianças, assim, ela é extraordinária. Porque é aquela coisa, né? Quando você contou agora que teu filho, né, viu um castelo imaginário, uma coisa assim, o quão longe a gente pode ir, né? Imaginando, né? Pensando outras coisas. Eu acho que isso é um quê, assim, que eu vou até comentar na minha leitura, né? Porque a primeira vez que eu peguei o teu livro, eu não sabia quem você era, não sabia a sua história. Eu fui lendo, fui lendo, falei, nossa, que lindo, e não sei o quê, quanta coisa acontecendo. Eu fui perceber o que estava acontecendo, qual era aquele ambiente, quando eu cheguei no final. Eu falei assim, uou, pera, né? Como é que ele fez isso? Como é que ele fez isso, né? Então, isso assim é singular, Otávio. Assim, isso é seu, é singular, assim, é o seu jeito de escrever, né? Que, claro, com a ilustração, né? Acabou tendo um brilho maior, né? Mas é a tua singularidade ali, né? Não sei quais foram os comentários aí que você já ouviu, né? Principalmente da parte das crianças, porque assim é um brilho no olhar, não é? sim, nossa, diariamente eu recebo mensagens, né, de professores, de crianças, né? Inclusive, agora em Joinville, eu só fui para feira porque as escolas, né, da cidade, algumas escolas, foi feita uma enquete de qual autor, né, que eles queriam na feira, e o meu nome ele ficou bem Aham. cotado, né? E anteriormente eu recebi muitas mensagens de professores, dos alunos, então isso me deixa muito feliz, né?
essa singularidade, esse brilho, ele advém da paixão pela literatura, Uhum, da paixão por comunicar através da literatura. Eu uso a literatura como uma ferramenta de até mesmo de denúncia, né? uhum, A parte que eu falo assim das crianças que elas não podem jogar bola lá fora e nem para a escola, né? É uma forma assim muito, digamos, poética, né? Que eu uso uhum, para chamar atenção para algumas situações que acontecem aqui, né, na favela. uhum, Então, a literatura, ela me dá esse poder, né? A literatura, ela me empodera para que, de certa uhum, forma, eu possa usar, né, essa ferramenta que é muito potente para chamar a atenção, né? Mas de uma maneira criativa, de uma maneira lúdica, de uma maneira uhum, poética. uhum. Não, que É, não esteja assim, de uma forma assim, completária, né? uhum, De escrever, não, assim, tem arte, né? Tem uhum. criação literária, Sim, sim, sim. tem E é ali, isso que criatividade, paixão. uhum. E isso que eu acho que é singular no teu trabalho, porque assim, quando a gente pensa numa literatura marginal, a literatura que vai falar da favela, a gente vê, a gente está sempre retratando o crime, né? A gente está trazendo crime, a gente está trazendo contextos de violência, mas a gente nunca olha por outra perspectiva, né? Eu acho que você teve teve uma sensibilidade de conseguir trazer isso para as páginas do livro, né? Porque é aquela coisa, né? A literatura empodera e ela muda as realidades, né? Ela muda o mundo, né? Ela vem aí, né? Embora a gente hoje tenha aí muita criança de frente para o celular, né? A gente sabe que a literatura ela vem para ser um instrumento de transformação, né? E como é que é assim, né? Como é que você vê isso, né? Diante né, da realidade que você vive, que você, né, tenta transformar também todos os dias, né? Sim, como eu disse anteriormente, usando a literatura como uma ferramenta assim, muito potente, né? E usando a arte também, a arte da palavra. Eu fico muito feliz, de certa forma, de, assim, eu estou meio que pensando, assim, se eu escolhi a literatura ou se foi a literatura que me escolheu. Escolheu. Uhum. Acho que os dois, né? Sim, eu tenho pensado muito Acho, nisso. eu acho que se você não tivesse talento, sabe, assim, uma coisa sua, assim, sabe, porque tem que ter o saber transitar na arte para conseguir transitar na arte, transitar através do texto, né, para que você conseguisse expressar ó, as coisas que se passam no teu Sim, coração, na tua mente, né? sim, são muitos anos de entrega, né? Muitos anos de dedicação, assim, a esse ofício da escrita, né? Que realmente, assim, é um ofício. Às vezes as pessoas elas puta, pensam, nossa, o que você faz assim? E acham que é um trabalho assim fácil. Pelo contrário, é um trabalho Não. difícil, né? Um trabalho Ainda difícil mais mesmo. para criança, né? Uma Ainda mais criança, uma fazer mulher, para criança. isso me Eu deixa acho muito feliz que. assim, no da minha janela, é que as crianças elas interagem assim, com o livro, né, de uma forma muito aberta, né, de uma forma Uhum, muito transparente, né, porque é um uhum, livro no cenário da favela, é um livro com autor, é um livro de um autor negro, é um livro, parte dos personagens são negros, então as uhum, crianças elas têm sabe, uma transparência assim, muito grande, assim, de eu receber mensagens assim, de pessoas dizendo que, nossa, assim, poxa, meu filho, ele já leu esse livro 10 vezes e não cansa de ler, não sim. cansa, é o livro preferido dele, né? E a ideia justamente é essa, é trazer essa universalidade, assim, pro tema, né? Uhum, Sabe? Tipo, às vezes, pô, por que a gente interage muitas das vezes com histórias, não sei, russas, né? Com histórias que são passadas, sei lá, na neve, com histórias que são passadas, sei lá, uhum, no leste europeu, né? Com histórias que são passadas, sei lá, no interior dos Estados Unidos, né? Com histórias japonesas.
né? E a gente acaba se envolvendo. Né? Por que a gente se envolve? A gente se envolve Sim, ali sim. com o contexto, a gente se envolve com a história em si. Né? Isso que Uhum, me deixa feliz. Assim. As pessoas elas se envolvem com a história, com a qualidade da história, né? Que ali foi impresso toda uma sensibilidade de uma pessoa, né? Ali foi impresso todo o amor, todo o carinho, toda uma dedicação de uma pessoa. Então, quando a gente se envolve com uma história que está, digamos, muitas das vezes anos-luz, assim, sabe? Está muito distante da uhum, nossa realidade. História da neve, histórias, nossa, assim, sabe? E a favela é a mesma uhum. coisa. É a possibilidade da gente viajar para outros mundos, viver outras vidas, né? Conhecer outros lugares que a gente às vezes não nunca teria possibilidade de conhecer. Até aqui, ó, tivemos um comentário maravilhoso, meu escritor preferido, ao lado da Celício falando, que legal. Legal. Então, viu só? E me conta uma coisa, Otávio, assim, pensando, você já fez muitos trabalhos, né, com crianças, você também fundou um projeto de leitura, né, voltado para o público infantil, né? Como é que você vê a sementinha que você está deixando, né? Como é que você encara a literatura aí para as crianças, né? Como é que você vê aí, né, no futuro, que de repente, às vezes eu acho que é aquela coisa, né? É uma questão de uma oportunidade, né? Que nem sempre todo mundo tem, às vezes a oportunidade, alguns têm demais, outros às vezes nunca vão ter, né? Porque a gente percebe isso muito na livraria, né? Não é todo mundo que tem a chance de frequentar uma livraria, né, degustar de um espaço, degustar de livros, como eu tenho aqui atrás de mim, né? Como é que é isso, né? Como é que, né, nesse momento que você leva, né? Porque você leva e você colhe, né? Então, conta um pouquinho aqui para o pessoal. Uma questão grande, digamos, grande militante da promoção de leitura no Brasil. Assim, tem muitos outros apaixonados, outros militantes, projetos maravilhosos, como o projeto Vagalume, né? No qual apaixonados por livros eles percorrem ali a Amazônia e a Amazônia Legal, levando literatura, levando é, autores para interagir com a população, né? Projetos como a Borracha Biblioteca, né? Que está dentro de uma borracharia Estabará, em Minas Gerais. Aqui no Rio de Janeiro tem a Lua, né? Do Mundo da Lua, que montou uma biblioteca na comunidade de Tabajara. Eu ficaria aqui, de certa forma, falando sobre muitos outros pares, né? Muitas outras Uhum, pessoas que eu me inspiro também bastante, né? Livro para apaixonados. É muita paixão assim, envolvida quem trabalha registrando, quem trabalha escrevendo, quem trabalha vendendo, quem trabalha divulgando, né? Então, assim, somos grandes apaixonados e eu acredito que futuramente esse trabalho que a gente desenvolve, ele vai ter assim, desdobramentos assim, de outras pessoas que tiveram esse contato, né, com a literatura e elas futuramente poderão assim, ser as pessoas que vão dar continuidade a esse nosso trabalho. Né? Nós estamos semeando, né? Nós estamos ali cuidando assim, dos jovens leitores, né? Dos leitores assim, pequenos, e eu faço isso com uma paixão assim, muito grande, com uma dedicação muito grande. Eu acredito que a cadeia, né? O ecossistema editorial, ele deve pensar também em inovação nessa questão da formação do leitor, né? Da formação do público leitor, né? Porque, imagina, é o futuro, né? São os futuros leitores, né? Da uhum. literatura Curitiba, né? São os Sim, futuros sim, sim, consumidores, né? futuro. São os futuros leitores, assim, tipo, do Otávio Júnior. Né? Então, a gente tem que pensar em projetos amplos, né? A sociedade como um todo, né? A sociedade civil, poder público, né? O empresariado, né? Que eu vejo que, às vezes, pode ser projeto de marketing, né? Por exemplo, de um banco que distribui milhões e milhões de livros assim de qualidade para o Brasil inteiro, né? Porém, se eu for propor para um outro banco,
esse banco, eu falo, não, tem o banco Y que faz, sabe? Então eu não vou fazer. Então, eu acho que tem que ser um compromisso assim, de todos, de toda a sociedade. Assim, toda a sociedade, Uhum. assim, em prol dessa difusão, assim, e do fortalecimento também da cadeia literária, do ecossistema literário, né? Porque todo mundo está ganhando, Sim, a sim. sociedade está ganhando, porque vai formar cidadãos assim, que têm essa sensibilidade, né? Como um dia assim, iniciou essa fala dizendo que todo autor, de certa forma, ele foi um grande leitor, e sim, Sim. eu iniciei a minha trajetória como um leitor, né? E o primeiro contato que eu tive com a literatura foi um contato assim, muito inusitado. Foi a partir de um livro que eu encontrei tipo, no lixão, próximo ao campinho de futebol da minha casa, que eu não ia Ah, ter. você tem o livro aí, E esse O livro Dom assim, Gatão. acabou Ah, que transformando legal. minha vida. Né? Então, eu Uhum, acredito que a literatura pode transformar a vida de outras pessoas. Né? A literatura é uhum, muito potente, muito potente. Tanto a literatura de entretenimento, quanto a literatura voltada para o sim. empreendedorismo, né? Quanto a literatura voltada para a gastronomia. Enfim, é muito, muito É potente. Todo muito mundo vasto, precisa. né? É muito É, vasto. tem para É todos muito os vasto. gostos, né? Eu É acho que muito isso vasto. é É muito vasto. o mais brilhante, assim, que tem para todos os gostos, para todos os desejos, os anseios, né? Porque é aquela coisa, a gente encontra todas as respostas nas páginas de um livro, basta a gente procurar, né? E me conta uma coisa, Otávio, assim, depois que a gente começou falando bastante do Jabuti no começo, né? E depois que você ganhou o prêmio, acredito que muitas janelas se abriram, muitas portas se abriram, né? O que que mudou de lá para cá, né? O que que você vislumbra depois de ter recebido, né? Porque é aquela coisa assim, nem sempre uma pessoa que talvez viva na comunidade tenha a mesma chance que você teve, né? Você foi singular no teu trabalho e foi reconhecido por isso, né? Então, como é que as pessoas viram? Como é que foi a reação aí de todo mundo, A né? ideia é que outras pessoas, né, das favelas, das periferias, elas tenham a oportunidade de vencer esse prêmio. Né? É muito louco, assim, que assim que eu peguei o prêmio, o troféu, assim, eu circulei pela comunidade, por espaços comunitários, mostrando para as crianças, né, mostrando para os educadores, né, então é tipo, muito legal, assim, mostrar para as pessoas o prêmio, falar sobre o prêmio. As pessoas hoje elas têm entendimento do que é o prêmio, da dimensão do prêmio. Então, muito, muito engraçado que acho que uma semana depois que eu venci o prêmio, saiu no Jornal Popular aqui do Rio, né? O jornal Meia Hora, um dos jornais mais populares, assim, sabe? Muito popular. E aqui nós temos uma página nas redes sociais da Vila Cruzeiro, que a Vila Cruzeiro é uma das principais favelas aqui do Rio de Janeiro e tal, então tem um portal de notícias da favela. E o portal de notícias da favela, ele replicou o conteúdo desse jornal popular, né? E aqui também tem os grupos de WhatsApp, né? Sim, a Os notícia grupos correu. da favela. Então, assim, viralizou de uma maneira aqui na favela, aqui no Complexo da Penha, a notícia, o morador da Penha vence o prêmio Jabuti. Então, assim, viralizou assim, de uma maneira que eu achei muito louco, assim, essa potência também das redes sociais, essa potência Uhum, dessa comunicação mais moderna. Assim, nossa, assim, eu saía e, poxa, eu estava na rua e as pessoas de esquina a esquina parabenizando, parabéns pelo uhum, prêmio. Eu achei muito sim, louco isso, de verdade. Eu uhum, achei muito louco. Você passava nos bares, as pessoas uhum, parabenizavam, sei lá, ia no barbeiro para cortar o cabelo, as pessoas paravam os vizinhos, assim, eu achei muito louco, assim. E é isso, é legal que você coloca também a literatura no imaginário popular, né, das pessoas. uhum, exatamente. Ali de, poxa, tem o seu vizinho escreve livro, seu vizinho publica livro, seu vizinho venceu um dos principais prêmios, assim, sabe, do Brasil de literatura. Então, assim, eu fico muito feliz, há muitos anos, né, de trazer a literatura para esse universo, assim, popular, né, para o imaginário
popular, tanto no que eu proponho na minha escrita, nas Uhum. publicações dos meus materiais, dos meus projetos, quanto nessa comunicação, assim, de caminhar nas ruas e as pessoas elas olharem para minha figura, assim, de homem Uhum. negro e tal, de morador de favela, sabe, de Uhum. morador de espaço periférico, e falar, aquele é o garoto do livro, né? Aquele é o cara do livro, é o Ah, time do livro. aham. Então, as Sim, pessoas sim, olham assim sim. para a minha figura, para a minha pessoa, e associam automaticamente ao livro. Eu acho isso Uhum. muito legal. Eu acho muito legal. Assim, as pessoas olharem, associarem, pedirem dicas de livros. Sabe? Eu acho Uhum. muito legal. É, porque você acabou se tornando referência, né, Otávio? Eu acho que até contando para eles o que, que era esse prêmio, né? Que eu acredito que muitos nem sabiam do que se tratava. Eles descobriram é, através de você, né? Assim, poxa, existe um Sim, reconhecimento para quem faz isso, na é verdade, né? Existe um prêmio, né? Quando a pessoa faz um trabalho singular, né? Que eu acho que às vezes é uma coisa que acaba não passando assim. Eu acho que é aquela coisa. Se você que não está mudou. vivendo, né, o ambiente, é uma coisa muito distante, né? Que de repente estava pertinho de todo mundo. E o que mudou? O Otávio Júnior ele continua com os pés no chão, Uhum. continua assim, cuidando muito das raízes, né? Fortalecendo as raízes, né? Porém, assim, tem agora uma responsabilidade assim, muito grande assim, Aham, em sim, relação sim, aos sim. projetos, né? Os próximos Aham, projetos, justamente. os projetos literários, né? E, na verdade, dá uma energia muito grande assim, para continuar, né? Dá uma energia muito Uhum. grande para prosseguir, porém, o que eu fiz foi circular, né, nos lugares, levando o prêmio, falando sobre a importância do prêmio, né? E em um desses lugares, né, que eu fui no Complexo do Alemão, eu recebi uma carta assim de uma menina que sonha em ser escritora. Ela sonha em ser Uhum. escritora e ela sonha em ser o Jabuti, né? E aí eu fiquei muito emocionado que eu levei o prêmio para ela. É. Ela queria o prêmio, para ela segurar o prêmio. Eu falei para ela, daqui a alguns anos é você. Daqui a alguns Uhum, anos sim. você vai ter esse prêmio, né? Então, assim, isso não tem preço. Não tem preço e Não eu tem acho preço. Tem que que chegar nos é lugares, muito, para as crianças, assim, que elas podem, sim, sabe? Que elas são vislumbrar capazes. essa possibilidade, vislumbrar isso no futuro, né? Sim, sim, elas podem também, assim como eu passei por muitas dificuldades, assim, e eu consegui vencer essas dificuldades com a paixão pela literatura, com muita determinação, assim, por acreditar, assim, nos meus sonhos, por acreditar nesse ideal, assim, de compartilhar esse amor incrível, esse amor incondicional que é o amor pela literatura, né? E sem impor, né? Sem impor, trabalhando de uma forma assim muito lúdica, muito agradável, né? De uma forma assim muito conversando com as pessoas, né? Apontando caminhos, né? Indicando caminhos, né? E Uhum, democratizando a sua leitura. sim. É, que é justamente isso, né? O democratizar, né? Quando às vezes as pessoas não têm a oportunidade. E até aqui, ó, o pessoal escrevendo, sua trajetória é inspiração para os nossos corações, né? O Jabuti certamente é a espera, Otávio, né? E até assim, eu sei que daqui a pouquinho você tem um compromisso, né? E eu queria aproveitar para perguntar do que vem por aí, né, Otávio? Porque assim, a expectativa ficou grande, né? Mas eu acho que você já tinha feito outros livros, né? Já tinha escrito outros livros. Quais são os projetos? O que, que você imagina daqui para frente, né? O que, que tem de novo vindo, né? O que está aí no processo de criação? Nosso processo de criação ele continua assim a vapor, assim, sempre pensando em outros projetos. Mas depois da Jabuti veio o de passinho em passinho, Ah, que legal. lançamento desse ano. Aqui é um livro para dançar e sonhar, né? E eu fiquei muito emocionado em Joinville, que Joinville é a cidade da dança, Da né? dança, Eu justamente. visitei lá a escola do Teatro Bolshoi, né? Achei incrível. Então aqui o de Passinho em Passinho, ele também ele traz essa questão da universalidade dos temas, né?
Eu trago a dança para a favela e a favela para a dança, né? O passinho é Uhum. uma dança assim muito tradicional das favelas cariocas e estendeu para outros lugares do Brasil, né? Que no qual os dançarinos eles são muito dedicados, eles são muito estudiosos, né? Estudam é, outros ritmos, né? Porque é uma estética muito grande o passinho, né? Que eles fazem com os pés, com os corpos, assim, é totalmente lindo, é uma estética muito legal, assim, de ser vista, né? E o de passinho em passinho, ele traz também lindas ilustrações da Bruna Lubambo, que é Uhum. finalista do Jabuti desse ano. A Bruna está com um livro, Ah, ela é finalista do Jabuti, né? Então, que alegria, né? Ter uma finalista uhum. do Jabuti que ilustrou de passinho em Uhum. passinho, a Fazendo Bruna é ilustração. super criativa, né? Então, aqui no finalzinho, mostrar para vocês, tem aqui um tutorial, Ah, que né? lindo! Aham, de como fazer. Com alguns Ah, papinhos, né? aham. Incrível. E também, esse ano, com Maria Preta, Maria Uhum. Preta é o lançamento desse ano, que traz uma outra questão, assim, que eu estou desenvolvendo bastante, trabalhando bastante, que é o Otávio Júnior afro-brasileiro, né? De Uhum. buscar inspirações no continente africano, de buscar as minhas origens, os meus ancestrais, né? Uhum. Então, assim, eu despertei assim, de uma maneira muito potente para esse tema, né, para a literatura afro-brasileira. Então, Maria Preta, ele já traz já essa conexão, assim, essas raízes assim do Otávio Júnior Uhum. afro-brasileiro, muito importante desenvolver histórias, temas, temáticas, né? Eu sou um Uhum. autor negro, homem negro, então é importante refletir sobre a minha ancestralidade, né? Estou muito Uhum. feliz com esse despertar, né? Uhum. E uma curiosidade, o Maria Preta, ele é quase que uma extensão de um projeto anterior, que é o Morro dos Ventos, Ah, né? olha só. O Morro dos Ventos foi um projeto, um dos projetos mais difíceis assim que eu desenvolvi, né? Aqui eu falo sobre as memórias das crianças que tiveram suas vidas interrompidas por conta da violência em grandes cidades Uhum. brasileiras, sobretudo no Rio de Janeiro, né? E eu Uhum. trago essa, É. as questões relacionadas à violência, mas de uma maneira criativa, de uma maneira artística. Uhum. Hum, Uhum. E eu fiquei muito feliz também com as ilustrações feitas pela Letícia Moreno, que é uma ilustradora incrível, né? Ela traz essa questão do protagonismo negro também, né? É um livro muito difícil. Uhum. Escrevi esse livro assim, chorando muito, né? Por tratar de um tema Sim, tão é delicado, pesado, né? de vidas que foram interrompidas por conta, né, da violência. Mas nesse livro as crianças elas usam suas vozes, né? E vão para um lugar mais alto do morro e elas pedem Uhum. paz. Elas querem paz. Sim, Então elas usam o vento, né? Elas usam o eco o eco para paz. pedir. Então, assim, Uhum. foi muito engraçado. Eu comecei a escrever o Morro dos Ventos, eu queria partir de uma árvore, né? E eu comecei a escrever, eu falei, poxa, não é isso ainda, não é esse o início que eu quero pro Morro dos Ventos. Aí surgiu a ideia do Maria Preta, né? Entendi. Uma E coisa Maria foi Preta conectando com a outra. foi conectando com a outra. Assim, e muitos outros projetos ainda que estão sendo desenvolvidos, né? Projetos para 2022, falando sobre a memória de Benjamin de Oliveira, que foi o primeiro palhaço negro do Brasil, que eu já trago Uhum. já uma homenagem ao Benjamin no Grande Circo Favela, que é um livro que foi publicado pela Estrela Cultural, falando em um outro projeto também sobre a Carolina Maria de Jesus, né, que é a nossa Sim, grande uhum. inspiração, né, de autora Sim, negra, periférica, uma mulher super é potente, incrível. né, Uhum. incrível. Ela fez um trabalho incrível que às vezes a gente não tem nem, não conhece, né, Otávio? Eu acho que é importante aproveitar, né, para dar a voz, né, para todas essas, para todas essas pessoas, né, para todas essas questões que às vezes não entram, né, né, nas nossas falas, né, nos nossos diálogos, nas nossas conversas, né.
E até assim, Otávio, para a gente já caminhar para o final e encerrar, né? Porque já está chegando aí no horário, né? Eu queria que você, né, deixasse uma mensagem aí para o pessoal, né? Todo mundo que está assistindo a gente, né? O que que cada um pode ver da sua janela, né? Inspirado aí no Otávio, né? Antes de tudo, eu quero agradecer o convite, da livraria Curitiba, que eu gosto muito, né? Sim, vocês têm algumas lojas aqui no Rio de Janeiro, né? Mas a que eu mais gosto é a do centro aqui da cidade. Né? E antes eu já conhecia, né, a livraria. Nossa, eu já estive há muitos anos atrás com Uhum. o Marco Teles, né? Há muitos anos atrás. Ah, na livraria Então, Leitura. Uhum. sim. E da leitura, na verdade, foi um congresso que eu estive alguns anos atrás que tinha a galera de Leitura Curitiba, Livraria Leitura, Livraria Curitiba e Livraria da Vila. Assim, sou um grande Uhum. apaixonado por livrarias. Sou um grande apaixonado. Sou um grande apaixonado. Assim, eu fico assim, meio que louco assim, Uhum. com esse universo. Assim, com esse universo é, das livrarias. Então, assim, uma palavra de final que esse público que ficou até agora, que visitem as livrarias, né, que prestigiem as livrarias. Eu acho incrível toda a atmosfera que é criada nesse ambiente das livrarias. Então, visitem as livrarias, e prestigiem os livreiros, assim, que são Sim. incríveis, né? Né, que a gente consiga ainda ter novas livrarias, novas oportunidades, né, para a gente se encontrar no futuro. Até aqui o Marcos está dizendo para nós: agradeço já as livrarias Curitiba e o Otávio, admirado autor, a inspiradora conversa em nosso Esquenta Jambuti. Né? Então, a gente que agradece, na realidade, o convite, né, de ter tido essa oportunidade de conversar com o Otávio, de trazer o Otávio aqui para as nossas redes sociais, para que a gente pudesse bater um papo, falar um pouquinho do livro que é tão maravilhoso, né? Que eu acho que a gente, né, quem não se deparou ainda, não se deparou com esse livro, nunca pegou, né? Procurem nas livrarias, né? Incentivem suas crianças a ler, principalmente com o Otávio, que está fazendo um trabalho belíssimo, né? E queria te E agradecer eu quero demais, agradecer Otávio. vocês, e que as Né? Quero pessoas ter. tenham a sensibilidade, assim, eu não respondi a pergunta final, eu estou muito emocionado, acho que as É, pessoas elas têm a sensibilidade sim. de olhar dessas janelas, né, de ter Uhum. a concentração, de ter atenção, de ter a sensibilidade, né, e elas podem propor também mudanças, elas podem propor mudanças, assim, e quando elas propõem mudanças, assim, de fora para dentro, elas também propõem mudanças assim de dentro para fora, né? Quando você pensa em mudar ali que você vê da sua janela, do seu bairro, da sua rua, ou de alguém que está precisando de ajuda, você também é transformado, né? Então, Uhum. sensibilidade ao olhar da janela. Oh, que coisa maravilhosa. Eu agradeço demais, Otávio, né? O teu tempo, a tua disponibilidade de conversar aqui com a gente. Deixo abertas as portas das livrarias Curitiba e livrarias catarinenses para você, né? Que a gente possa se encontrar no futuro pessoalmente, fazer um lançamento dos seus livros ao vivo, né? Que a gente, que assim, esse encontro virtual vai deixar todo mundo aí com gostinho, né, de um bate-papo ao vivo, Nossa, um eu estou bate-papo para que inteiramente à todo mundo possa fazer disposição. perguntas. Estou inteiramente à disposição das livrarias Curitiba, das livrarias catarinenses, enfim, para estar presencialmente, né? E para os leitores que ficaram até agora, estou à disposição também nas redes sociais, né? Lá no Instagram, @OtávioJúniorAutor. Se tiverem perguntas, vamos continuar com esse papo lá no Instagram, @OtávioJúniorAutor. Uhum. Vamos interagir por lá. Show Gratidão. de bola. E muito obrigada, Otávio. Muito obrigada. Parabéns, 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 né?
que eu sei que logo, logo vem coisas ainda tão maravilhosas quanto o da minha janela, né? Parabéns pelo teu trabalho, pela tua força e por não ter desistido, né? Nunca, né? Então, deixo aqui meu abraço à distância, né? E espero um dia aqui a gente poder conversar ao vivo, viu? Tudo de bom sempre, contem aqui com a gente nas livrarias Curitiba e Catarinense, tá bom? Um grande beijo. E- Tchau, tchau, querido. Então,